diretor já está gravando aí, diretor? Então, muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu assisti lá no 41º Congresso Espírita de Goiás, da Federação Espírita de Goiás, cujo tema esse ano foi a vida no mundo espiritual, com esse mote que o que acontece quando a gente volta, né, para a nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Então, assim, muitas coisas foram ditas, muitas ideias legais, muitas formas diferentes de abordar esse tema, que é um tema que sempre é meio incômodo para a gente, né? Por mais que nós sejamos espíritas, por mais que nós tenhamos certeza que a vida é eterna, que a gente está aqui na Terra só de passagem para um período de aprendizado, e que a gente vai retornar, e a gente já esteve por aqui. Mesmo assim, esse tema da morte, né, do desencarne, da gente deixar esse plano aqui, sempre é um assunto meio incômodo, meio chato. A gente às vezes evita falar sobre isso, não gosta, tem sensações esquisitas de medo, de preocupação, não sabe o que vai acontecer, ou ficamos muito curiosos, enfim. E aí a primeira coisa que eu achei legal, e eu penso sobre isso também, mas às vezes a gente meio que na correria dos dias a gente deixa passar, né? A gente precisa falar mais sobre essa questão, né? A gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem dificuldade com o que a gente não entende, não compreende. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente conversar sobre isso, que é uma coisa super natural, né? Ainda mais para nós espíritas, então é muito natural, a gente sabe que enfim, é uma coisa natural, a gente desencarna, volta para o plano espiritual, onde é a nossa casa, onde estão nossos afetos, né? Onde a vida é mais ampla, é mais expandida, onde a gente não tem essa constrição que nós temos aqui na Terra, que decorre do nosso corpo físico. Aqui a gente só tem nossos cinco sentidos, que são muito restritos pelo nosso aparelho físico, né? Pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, às vezes não funciona muito bem. No plano espiritual, a gente não tem esse tipo de barreira. E então a vida lá é muito mais rica, a vida lá é muito mais, enfim, tem muito mais possibilidades do que a nossa vida aqui. Mas como quando a gente encarna, a gente esquece dessa parte, né? E a gente então costuma, de vez em quando, considerar, quando a gente está meio distraído, que a vida é essa aqui, quando a gente está aqui encarnado no plano material na Terra. E não é, aqui é uma experiência que tem dia para começar e tem dia para terminar. Então, assim, com relação a essa questão de, como é que é essa hora do desencarne em si, né? Porque a gente sabe, teoricamente, tudo bem, tranquilo, sou espírita, eu sei que a gente vem para ficar um tempo aqui no mundo material, no corpo físico, e que chega uma hora que a gente retorna para o plano espiritual e que o nosso espírito se desprende do nosso corpo e a gente volta lá para casa. Mas como é que acontece isso, né? É difícil, é fácil, é complicado, demora, é rápido? E aí a gente recorre ao livro dos Espíritos, que, aliás, todo mundo que pensa nessa questão do desencarne, né, e da morte, o que acontece e tal, tem que ler o capítulo 3 do livro dos Espíritos, que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. E é um capítulo muito claro e muito tranquilo e dá para entender perfeitamente o que está escrito ali. Como a gente esquece de ler, ou a gente lê e esquece que a gente leu, a gente continua preocupado com isso. Então, na questão 155 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta que todos nós nos fazemos toda hora: como é que acontece a separação da alma e do corpo físico? Como é que acontece esse desligamento? Como é que isso ocorre? E aí os espíritos falam, olha, isso ocorre na hora que os liames, as ligações, né, que ligam o nosso corpo físico ao nosso perispírito se afrouxam e se rompem. Ah, beleza, até aí tudo bem, né? Teoricamente nós sabemos, né? E aí Kardec fala, bom, beleza, isso aí a gente sabe. Kardec fala isso em francês, muito chique, né? Não foi desse jeito que eu falei, mas ele falou, ok, espíritos, isso nós sabemos, tá tranquilo, mas isso é instantâneo? Como é que é essa transição? Essa transição é brusca ou é demorada pra caramba? Em francês, Kardec falando assim com os espíritos. Aí os espíritos falaram: olha, depende. Porque os espíritos também são assim, né? Eles não dão, pá, é isso assim. Não. Tem um certo suspeito, depende, né? Eles falam: olha, Kardec quer saber, tem uma linha muito marcada assim entre a vida e a morte? A gente está vivo, daqui a pouco.
damos um passo, passamos por atravessamos um negócio e agora estamos ali no plano espiritual? Como é que acontece isso? Os espíritos falam, não, esse desligamento, ele é gradual. E não vamos nos esquecer também que os espíritos estão falando com a gente que está aqui na Terra, no mundo material, numa época, num período de provas e expiações. É claro que se Kardec for perguntar isso para os espíritos, estando lá no mundo já, né, mais espiritualizado, menos materializado, as respostas não serão diferentes, mas serão mais completas. Mas o que a gente quer saber aqui é como é que é essa parada? A gente dorme aqui, acorda lá? É rápido, demora? Fica um tempão para o nosso espírito se desligar do nosso corpo material? E os espíritos falam, não, olha só, não é assim, de uma vez só. O desprendimento, esse desligamento, ele acontece de forma gradual. Aí Kardec deve ter ficado meio com vergonha de perguntar de novo, né? Aí falou, entendi, na minha cabeça, vou fazer uma explicação aqui para a galera que vai ler esse negócio, porque, porque o pessoal quer saber mais detalhes. Aí, na questão 155A, depois da resposta dos espíritos, quando eles falam, não é de uma vez só, se desprende gradualmente, ele explica que, na verdade, essa facilidade ou a dificuldade em haver esse desprendimento, o tempo que isso vai demorar, se é mais rápido, se é mais devagar, vai depender da nossa identificação com a matéria. O que faz todo sentido. Se a gente é muito identificado com a matéria, se a gente é muito apegado à matéria, ao mundo material, ao corpo, né, ao que eu tenho aqui, a minha vida aqui, as minhas pessoas daqui, os meus projetos daqui, a minha vida aqui, os meus planos aqui, sou muito apegada nisso aqui, então o meu desprendimento deste mundo vai ser mais difícil. É a mesma coisa quando a gente vai, sei lá, a gente mora num lugar que a gente gosta e a gente precisa viajar e se mudar para um lugar que a gente não conhece ainda. A gente vai numa boa. Tem gente que gosta de aventura, que está curioso para ver como é que é, mas a maioria de nós sente um desconforto em deixar alguma coisa que nós conhecemos para ir para algo que teoricamente a gente não conhece. E se a gente é muito apegado àquele lugar, e àquela vida, e aquelas pessoas, e o que a gente tem, então esse desprendimento, essas coisas vai ser mais difícil, vai ser mais demorado, vai ser mais complicado. Então, quanto mais a gente se identifica com a matéria, mais difícil é esse desligamento, né, do nosso perispírito, do nosso corpo físico. E aí Kardec continua e fala, tudo acontece de acordo com a atividade intelectual e moral nossa, enquanto a gente está aqui na Terra, de acordo com a elevação dos nossos pensamentos. Então, se a gente, obviamente, se a gente vive no mundo material, é claro que a gente está aqui, a gente tem contato com as coisas materiais, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que morar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, a gente está convivendo com os espíritos que encarnaram conosco aqui. Não que a gente não tenha que a gente tem que viver no mundo material uma vida espiritual totalmente. Não, porque a gente está aqui Tá travando, Cristiane. Cris, está travando. totalmente. É uma experiência material mesmo, porque mas estão direitinho. Tá, minha conexão tem estável. Tá, voltou? Estão me ouvindo? Beleza? Tá. Então, a gente aqui tem que se confrontar com essas questões que são dirigidas exatamente para aqueles pontos que a gente precisa trabalhar nesta encarnação específica. Mas, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente vive essa nossa vida material que a gente precisa viver, nós que somos espíritas, principalmente, nós que já conhecemos a doutrina, né, a gente sabe que a gente pode fazer isso e, ao mesmo tempo, fazer isso de forma mais elevada, né, com uma elevação dos nossos pensamentos. Com um trabalho de olhar para tudo isso com um olhar diferente daquelas pessoas que acham que a vida é só essa aqui, que a vida é uma só, que não tem nada depois, que a gente morre e acaba, né? Então, assim, como é que nós estamos nos preparando para esse momento que vai acontecer, inevitavelmente para todos nós, que é o momento em que vai haver a nossa passagem, né, para o mundo espiritual, nosso retorno para o mundo espiritual, e o momento em que a gente vai abandonar o nosso corpo físico aqui na Terra, que é o nosso instrumento de trabalho aqui, a gente não precisa de corpo físico no mundo espiritual. E como é que a gente está se preparando para isso, para esse momento? Que a gente fica com medo, que a gente é nervoso.
muito preocupado. Eu conheço gente que não gosta nem de falar sobre isso. Tenho amigas que não querem falar sobre esse assunto. Bom, a gente já sabe que a gente está aqui de passagem, né? Então, se a gente está aqui de passagem, se alguém falar para você, olha, Cristiane, você vai ficar 10 dias no hotel lá, onde é que é bom? Nas Maldivas, está na moda, Maldivas. Você vai ficar 10 dias no hotel das Maldivas. Aí eu falo, beleza, vou me amarrar, vou super aproveitar esses 10 dias. Aí chegou no 10º dia, eu tenho que sair né, tem que fazer o check-out. Aí eu falo, mas eu não quero. Mas aí uma pessoa do hotel vai dizer, mas você não sabia que era só 10 dias? Eu falo, eu sabia, mas eu não quero. Aí ele falou, mas não adianta você não querer, tá na hora de você sair do seu hotel e voltar para sua casa. Ah, mas eu não vou. Ah, vai. Aí você sai, vai para a praia, quando você voltar, suas malas estão tudo lá na porta do negócio para você poder ir embora para casa. É a mesma coisa com a gente sabe que a gente está aqui de passagem. Então não adianta dizer, ah, eu não quero morrer, não vou desencarnar, não vou voltar para o mundo material, não aceito essa ideia. Não, razão seu. Só vai dificultar, né? É uma daquelas coisas que dificultam esse nosso processo de desligamento quando chegar a hora. Assim, e se a gente sabe que a vida verdadeira é no plano espiritual, que é onde a gente vive mais tempo, que é onde a gente tem mais experiências, que é onde a gente vai encontrar um monte de gente que a gente não está lembrando agora, mas que a gente ama e que nós somos ligados pelo coração e que estão lá doido para a gente voltar para fazer aquela festa lá, esperando a nossa volta, que nem quando a gente volta de viagem, né, para nossa casa e os parentes que a gente gosta ficam lá esperando a gente. Se a gente não considera isso durante a nossa experiência aqui na Terra, e a gente e sinto muito assim, eu sei que o espiritismo é assim, uma lance assim, não, a gente tem que aceitar e compreender e introjetar, porque a gente entende tudo. Ah, mas se você não aceita isso, então vamos voltar lá, vamos entrar de novo no curso da Matilde para aprender esses negócios tudo outra vez, introdução ao espiritismo e tal, porque assim, a base da nossa doutrina, do que a gente sabe que acontece não acreditamos na reencarnação. E a vida é eterna. Pô, se a gente acredita na reencarnação, a gente não quer desencarnar nunca. Como é que a gente vai reencarnar se a gente não desencarnar, não é? Então, a gente já tem que partir desse princípio. A gente já tem que viver aqui na Terra como seres que sabem que irão passar aqui um tempo determinado, que não sabemos qual é, graças a Deus não sabemos, e como seres que sabemos que a nossa verdadeira vida não é aqui, que aqui é uma experiência, que aqui é uma escola, como queiram encarar, né? Um intercâmbio que você vai fazer lá, né? Em outro país, é como se fosse isso. Então, a gente pode, durante a nossa vida aqui, durante a nossa encarnação, a gente já pode ir vivendo de modo que, na hora que a gente for desencarnar, a gente não esteja tão ligado na matéria e tão focado só nessa vida aqui, que o nosso desligamento seja mais fácil, né? E que esses laços que unem o nosso perispírito ao nosso corpo físico sejam mais fáceis de serem desligados, né? Já não vão estar nem mais tão rígidos como aqueles das pessoas que acham que não existe mais nada e que o que interessa é a vida aqui, que não quer ir embora de jeito nenhum porque quer ficar agarrado no relógio, no carro, na mulher, no marido, na casa, na pilha de dinheiro, ou na mágoa, ou no ódio, ou na raiva, porque a gente não fica agarrado só nas coisas materiais, né? A gente fica agarrado também nos sentimentos. Então, assim, a gente pode colaborar com esse processo e a gente pode ir suavizando essa ligação que liga o nosso corpo físico ao nosso perispírito durante a nossa experiência aqui na Terra, durante a nossa vida, ao longo da nossa vida aqui na Terra, né? Então a gente pode ir nos desmaterializando, logicamente de uma forma figurada, né? Mas a gente pode ir se sabendo, né? Sabendo que isso é uma coisa transitória, sabendo que a gente vai chegar nesse momento e sabendo que a gente pode ajudar, né? A que esse processo seja um processo menos difícil. E aí a gente lê aquelas histórias, porque a gente também tem que naturalizar mais um pouco essa questão do desencarne, né? E aí a gente fica lendo aquelas histórias, a gente vê nos livros espíritas, inclusive, porque aquela pessoa era muito ligada demais às coisas da Terra. Aí demorou sei lá, um tempão pro espírito conseguir se desprender do corpo físico, e o corpo já estava lá morto, e aí ficou se decompondo, aquela coisa horrorosa, tipo filme de terror, que pode acontecer, pode acontecer. Mas assim, se a gente tem medo disso, se a gente não quer passar por esta cena de terror, que eu acho que nenhum de nós aqui vai passar, que a gente já sabe, né, mais do que isso, a gente já consegue viver de uma forma diferente. Pô, não quero passar por isso, o que que eu posso fazer agora? Vou me
desapegando e vou vivendo de acordo com o que eu estudo aqui no Kardec, né? De acordo com o que eu falo na minha palestra, de acordo com o que eu escuto os outros falando, de acordo com o que a gente lê nos livros e conversa quando a gente vai na casa espírita, né? Então, assim, quais são os meus valores? Eu vivo em função de quais valores? Dos valores materiais ou dos valores espirituais? Poxa, sei lá, de repente é dos valores, mais dos valores materiais. Bom, ainda está em tempo de então ir fazendo essa transição para os valores espirituais. Não que a minha vida não tenha que ter, como eu já falei, né, providências e vivências no mundo material, que a gente está aqui para isso. Mas a gente não pode esquecer que né, o que nos faz andar para frente, o que nos faz progredir como espíritos criados para a perfeição que nós somos, são justamente os valores do espírito, né? Porque nós somos espírito, nós não somos corpo. Então, a gente tem que, se a gente viver só de acordo com o corpo, é meio que um investimento furado, né? Vamos investir o dinheiro lá numa aplicação que, quando você olhar, você tem menos do que você tinha quando você botou seu dinheiro lá. Porque nós não somos corpo, então a gente não pode investir só no corpo. No corpo que eu digo só na matéria, né? Só nessa coisa horizontal aqui desse mundo. Nós somos espíritos, então nossos valores têm que ser valores do espírito. E a gente pode trabalhar aqui nesse mundo material com as questões materiais de acordo com os valores do espírito. Então, assim, eu não preciso passar a perna em ninguém para ganhar dinheiro, eu não preciso mentir, eu não preciso, né, falando de exemplos bem toscos, assim, né? Ah, eu quero eu almejo aquela posição, então eu vou derrubar aquele cara que está lá porque eu quero o lugar dele. Não, eu almejo aquela posição, eu vou trabalhar para isso de acordo com os meus valores espirituais, a minha sabedoria, o meu corpo, porque a gente sabe que tudo isso vai ficar aqui na hora que a gente desencarnar, né? E a gente sabe que também nada é nosso, né? Tudo a gente recebe tudo por empréstimo. E a gente precisa devolver isso tudo quando a gente vai voltar para o mundo espiritual. O que que a gente vai levar com a gente? O que Jesus já falou, o que as traças não roem, não é isso? E o que o ferrugem não corrói. Então, são o quê? Os valores espirituais. É o que a gente aprende. Uma das questões que nos dificulta esse processo de desligamento é a questão do apego, né? E isso para a gente é muito claro, só que a gente precisa trabalhar nisso. Outra coisa que também nos dificulta é a nossa questão mental, é o nosso padrão mental, porque a gente vive no mundo que nossa mente cria para nós. Por isso que Jesus fala, pô, a gente tem que vigiar, oremos e vigiemos, né? A gente tem que vigiar o nosso pensamento, e é muito mais fácil na Terra a gente vigiar os pensamentos e a gente trabalhar nesses pensamentos do que no mundo espiritual. Por quê? Porque no mundo espiritual todo mundo sabe o que a gente está pensando. E é tudo muito maior, e é tudo muito mais expandido. E aqui não, a gente está aqui, né, nessa terra, a gente está nessa nossa vida aqui, então é mais fácil de trabalhar nesses pensamentos que vêm de vez em quando, vem um por um, vem aqui nesse contexto limitado nosso aqui. No mundo espiritual é uma coisa muito mais, né, muito mais ampla, então é mais difícil lá. Nós somos transparentes no mundo espiritual, aqui a gente não é. Então dá para a gente trabalhar a nossa mente, os nossos pensamentos na nossa intimidade. A gente não é isso, não, beleza? Na nossa intimidade, assim, é claro, os espíritos desencarnados, nossos anjos da guarda, eles sabem o que a gente está pensando, mas os nossos irmãos encarnados aqui, a não ser que seja um médium assim muito, né? Que graças a Deus acho que eu não conheço nenhum, porque senão ele ia adivinhar meus pensamentos, só a Sara, minha chefa. Que a gente pode trabalhar nisso. A Sara falou assim: não. A gente pode trabalhar nisso na nossa intimidade, e isso é muito bom, né? A gente pode trabalhar nisso conosco. Pô, isso daqui não tá legal, ó. Mas aí tem que ser honesto, tem que ser sincero, por isso que a gente precisa ter o autoconhecimento para a gente ver onde a gente precisa trabalhar em nós, né? E com isso, educando, fazendo essa educação do pensamento, a gente consegue se libertar de alguns condicionamentos, a gente consegue se libertar de alguns comportamentos que não vão facilitar a nossa vida nem no mundo material, nem no mundo espiritual, e nem na hora de fazer a transição. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que se preocupar com isso, né? E o tempo passa muito rápido, e a gente se distrai muito. E do mundo, né? Quem tem Instagram sabe o que eu estou falando. Quando você olha, aquele negócio já chupou 2 horas do seu dia. Que você poderia estar ali fazendo autoconhecimento, mas você não, você está lá olhando a vida dos outros lá no Instagram, né? Então, assim, o mundo de hoje é cheio de distrações. E a gente também tem esse lance de que a gente primeiro quer.
quer resolver as coisas dos outros, ajudar todo mundo, e não sei o quê, não, não, e para a gente não sobra tempo. Mas a nossa experiência aqui, primeiramente, é individual, né? A gente vem para trabalhar em nós mesmos e também para trabalhar no conjunto. Mas se eu não trabalhar em mim, que bem farei eu para o conjunto? Que resultado eu posso dar para o conjunto se eu nem me trabalhei? Né? Então a gente tem que lembrar de nós e a gente tem que lembrar que o nosso tempo aqui é finito e que todo o tempo que a gente perde é o quê? Tempo perdido, né? Então, e aí sobre essa questão do padrão de pensamento, né? E dessa educação do pensamento que a gente pode fazer e pode e deve aqueles que vão poder retornar para a Terra num mundo de regeneração, né? O nosso esforço nessa época de transição é um esforço para fazer um esforço. Não é para a gente poder ser agora, conseguir ficar 100% evoluído. Porque se for assim, a gente não precisa nem voltar no mundo de regeneração, a gente já vai pular direto para o mundo feliz, né? Mas a nossa marcha é progressiva. Então, e é o que o André Luiz fala na introdução do livro Nosso Lar, que ninguém lê a introdução de livro, mas as melhores coisas estão nas introduções, né? E aí ele fala o seguinte, é que como a gente se vê, se sente no mundo dos espíritos, que é o que os espíritos falam na resposta na questão 159, né? Kardec pergunta qual é a sensação que a nossa alma experimenta quando a gente se vê no mundo dos espíritos, qual é a resposta deles? Depende. Depende. Depende da vida que nós tivemos, depende de como nós estamos nos sentindo aqui. E André Luiz fala na introdução ao nosso lar que a vida que a gente encontra lá depende da nossa capacidade de transformação. Então, se a gente está, né, ali meio opaco e a gente não se transforma ou não se esforça e não ganha uma luzinha aqui e outra ali, quando a gente desencarnar, a gente for para o mundo espiritual, a gente vai estar o quê lá? Opaco. Que foi a decepção que o nosso é, Frederico Figner, né, teve, o nosso irmão Jacó, que ele era super espírita, né, trabalhava muito no espiritismo, trabalhou na Federação Espírita e durante a vida dele toda, e quando ele desencarnou, ele olhou uma galera, pô, toda iluminada, ele olhou para ele e falou, ué, cadê minha luz? É porque ele realmente trabalhou muito, mas ele não praticou tudo aquilo que ele já sabia. E nós sabemos muito, muito, então nós temos que praticar o que nós sabemos, né? Porque nós continuamos sendo nós mesmos. Então, o que fazer para não ter surpresa, ou para não ficar, para não demorar muito, ou para não ficar estranho, ou para a perturbação não demorar muito, e tal? Vamos começar a aceitar a ideia de que um dia isso vai acontecer, a gente vai chegar nesse momento, e vamos começar a nos preparar para ele. Como? Ah, vou pensar na hora do desencarne? Não. Como é que eu me preparo para o meu desencarne? Vivendo bem, vivendo de acordo com o que eu já conheço, de acordo com o que eu já sei, de acordo com aqueles valores espirituais que estão postos, né? Quanto a isso, a gente não tem dúvida nenhuma. Então, como é que eu posso morrer bem? Porque ninguém morre, né? A gente sabe. Como é que eu morro bem? Vivendo bem. Se eu vivi bem, se eu vivi de acordo com o que eu já aprendi, eu vou desencarnar bem e vou me achar bem no plano espiritual, de acordo com o meu nível de progresso, de entendimento e de desenvolvimento. Então, assim, se eu deixar para depois, eu vou ter uma surpresa, porque a hora vai chegar e falar: Caraca, mas foi agora, eu pensei que eu ia viver. Eu tô com 120 anos, mas eu pensei que eu ia viver até 125 anos. Quem falou para você? Não é? Como é que a gente vai saber que o dia de hoje não é o nosso último dia aqui? A gente não sabe, né? Na hora que a gente dá tchau, se despede das pessoas que a gente deixa em casa, na hora que a gente sai de casa, ou na hora que a gente vai dormir, como é que a gente sabe que não é nossos últimos momentos nessa nossa encarnação aqui? A gente não sabe. E essa que é a beleza. Porque se a gente soubesse, ia ser uma coisa tensa e a gente não ia fazer o que a gente tinha que fazer. A beleza é não saber. Mas, por outro lado, já que não sabemos, a gente tem que viver como se fosse daqui a 5 minutos. Para não dizer que, né? Ih, caraca, não me preparei. Vou estudar para a prova, faltando 10 minutos para começar a prova. Não, né?
sejamos bons alunos. A gente está aqui no estágio, não estamos aqui no estágio, não estamos aqui no intercâmbio, não estamos aqui, vamos aproveitar, né? Então, assim, o que que o Espiritismo ensina para gente? Ensina os caminhos para a gente poder ir transformando a nossa conduta aqui na Terra, que é difícil, que aqui é nível hard, né? Aqui é tipo, é tudo aqui ao mesmo tempo agora. Esta vida aqui não é fácil no mundo de provas e expiações, nós sabemos disso, né? Mas o Espiritismo tem lá o caminho que a gente já conhece e que a gente só precisa começar a aplicar, ou se a gente já aplica, aplicar mais ainda, aplicar com mais vontade, aplicar com mais consciência, né? De transformação, é a metanoia, né? Que os gregos falavam, é a transformação. E desmistificar essa questão, porque se a gente fica com esse medo, essa questão que a gente vai desencarnar, que a gente vai deixar este mundo, que a gente vai voltar para a pátria espiritual, porque se a gente fica com esse medo, se a gente fica com essa preocupação, com esse nervoso, com essa, às vezes, esse pavor, esse pânico, a gente está colocando nisso daí uma energia, né, que vai dificultar o nosso desligamento, que vai fazer a gente perder um tempo nessa nossa preparação, porque quem tem medo do negócio não se prepara para o negócio, porque só de você falar naquele assunto você já não quer mais saber, né? Então a gente tem que desmistificar isso, porque nós sabemos que isso é um processo natural e que já aconteceu com a gente, sei lá quantos milhões de vezes, e que vai continuar acontecendo, né? E a gente tem que, e se a gente, e se convencer, né, de que nós podemos contribuir com esse processo para ele ser o mais natural, o mais suave, o mais tranquilo possível, e sabendo que nós não estaremos sozinhos nesse momento de fazer essa transição do mundo material para o mundo espiritual, não estaremos sozinhos, como não estamos sozinhos agora, como não estaremos sozinhos no plano espiritual, se a gente por acaso acordar lá meio desnorteado, vai ter alguém ali do nosso lado, e sabendo que nós seremos recebidos pelas pessoas que nós amamos, que nos amam. Ah, mas eu já li uma história do cara que acordou no meio de um monte de gente esquisita e que ele não conhecia ninguém e que todo mundo odiava ele e tal, não sei o quê. Bom, a gente tem que conquistar afetos, não é mesmo? Se eu passei a minha vida tentando conquistar afetos, com quem que eu vou me encontrar? Com os meus afetos. Agora, se eu passei a minha vida inteira, né, conquistando desafetos, quem é que vai me esperar na minha festinha quando eu voltar de boas-vindas para o plano espiritual? A minha galera, não é? Ninguém se junta com o grupo do outro. A gente se junta com o nosso grupo, com quem a gente tem afinidade. Então, estamos com medo de chegar lá e encontrar só uma galera, festa estranha com gente esquisita. Vamos, viver de forma que a gente possa ir amealhando afetos, amor, né? Bons pensamentos, que a gente consiga atrair para nós boas vibrações e a gente só consegue fazer isso se a gente emanar da mesma forma, né? E aí é isso, assim, a primeira coisa que eu queria, né, passar sobre o que eu aprendi lá a gente não aprende nada, né? Que a gente já sabe essas coisas todas. Não estou falando nenhuma novidade para vocês também, mas é bom a gente escutar porque a gente lembra que às vezes a gente está meio esquecido do negócio. Então, assim, vamos investir no nosso processo de transição de mundos. Olha que coisa linda. Olha como é que é bom de pensar desse jeito. Porque desencarnar não é ruim, né? Desencarnar não é ruim. Ah, mas não é bom deixar quem eu amo aqui. Mas também não foi bom quando você encarnou e deixou quem você amava lá. Então não é ruim, né? E o mundo espiritual não é ruim. É muito melhor do que aqui. Mas se eu trabalhar para isso, porque se eu não trabalhar para isso, vai ser ruim lá que nem é ruim aqui. E a gente, mas a minha vida é ótima. Então, né, por quê? Porque eu estou me enganando, porque eu não estou querendo enxergar, porque eu estou tô arrumando justificativa para, né, para ser torta e tal. Se eu sou torta aqui, serei torta lá, né? Então, assim, é começar a pensar nesse momento e no desencarne, e na transição de mundos e no nosso retorno ao plano espiritual, não como uma coisa trágica, horrorosa, só sob o aspecto da tristeza, da separação, da saudade, mas também começar a pensar nisso de outra forma, né? De uma forma mais natural. A gente vai ter saudade lá de quem a gente deixou aqui, como a gente tem saudade aqui de quem a gente deixou lá, a gente não consegue às vezes identificar, mas também tem o livro dos espíritos, né? Os espíritos falam assim, ou Kardec pergunta: mas tem uns momentos que a gente tem uma certa melancolia,
uma certa saudade, uma certa nostalgia do que a gente não sabe identificar direito o que que é, né? E aí os espíritos falam, isso é a saudade da vida no plano espiritual. Que nós sabemos que nós esquecemos, mas a gente sabe, né? Então a gente tem saudade, mas a gente às vezes não consegue identificar. Eu, por exemplo, que talvez tem lua cheia, eu fico com saudade, eu fico nostálgica, eu quero voltar para casa. Mas aí, qual é a minha casa? Eu quero voltar para casa. Quando eu olho para a lua cheia, eu falo, eu quero ir para casa. Aí eu falei isso para minha irmã, ela falou assim: não, mas calma, tem que ser na hora certa. Eu falei: não, não estou falando isso, vai ser na hora certa. Mas eu fico com saudade, eu tenho uma nostalgia de voltar para casa quando tem lua cheia. Sei lá, eu, sei lá, no plano espiritual tinha um lugar maneiro, um mirante, né, que eu ia lá com alguém que eu amo, as pessoas que eu amo, e ficava, ó, que lindo, e via a lua grandona, né? Um ângulo que daqui da Terra a gente não vê. Quando eu olho para a lua cheia, eu fico com saudade. Não sei de que é, mas é de alguma coisa boa, né? Porque senão eu não ficaria com saudade. Então, assim, a gente traz em nós às vezes essa saudade, essa, essa vontade, né? E a gente tem contato com o mundo espiritual quando a gente dorme, a gente sabe disso, né? É uma mortezinha, né? Que quando a gente acorda, a gente retorna para o corpo. Então, vamos nos preparar e vamos pensar nisso de outra forma. E vamos não parar de ficar distraído e vamos tentar ajustar a nossa conduta, né, para que ela tenha resultados que nos aproveitem, que nós possamos ir no momento da nossa casa, que a Sara fez assim, ó. Ninguém está me ouvindo? Travou? Eita. Mas eu desencarnei. Ah, voltei, encarnei de novo. A Sara fez assim. Vocês ouviram a conclusão? Faz assim ou assim. Ouviram? Não? A Glaucia não ouviu. Vou concluir tudo de novo, então. Que eu concluí a palestra inteira. Tudo foi uma conclusão, na verdade, né? Então vamos desmistificar esse negócio, vamos viver, vamos conquistar afetos, né? Vamos vibrar na sintonia que a gente quer encontrar quando a gente desencarnar. Vamos viver de modo que a gente consiga ser nós mesmos e estar num lugar legal na hora que a gente fizer a transição para o mundo espiritual, né? É isso. Vamos que a nossa conduta consiga transmitir para aqueles que olham para a gente e que nem são espíritas, é, que eles consigam ver em nós aquilo que a gente fala para eles, né? Então, assim, se alguém olha para mim e fala assim, pô, a Cristiane fala que é espírita. Para mim, não, né, gente? Não vou dar um exemplo de mim, porque eu ainda estou longe disso aí. Mas, assim, uma pessoa hipotética. Ah, aquela pessoa hipotética é espírita. Ela fala que é espírita. Pô, do jeito que ela age, eu acho que esse negócio de espiritismo é maneiro. Pô, eu vou lá que eu quero conhecer esse centro espírita aí que ela falou que vai. Agora fala assim, pô, aquela ali fala que é espírita, mas olha isso. Ah, não tô afim, não, não quero você. Se ela frequenta lá 45 anos, dá palestra toda semana, leu todos os livros, né? Fica dando conselho, mas olha como é que ela age na vida dela. Então, não quero ir lá. Então, assim, tudo se resume nisso. Quem olha pra gente quer conhecer o que a gente conhece, porque vê em nós o exercício destas coisas boas, maravilhosas que a gente fica falando que a gente já sabe. Se a gente viver dessa maneira, vamos encontrar jardins, borboletas, pessoas lindas, amorosas, né? E uma luzinha aqui, outra ali, quando a gente desencarnar e voltar para o plano espiritual. Ok, minha gente? Pronto. Conclusão. Acabou. Vamos para os passos